aqui é Vasco. Vasco não tem que ter mimimi. Bom dia, meu amigo vascaíno, bom dia, minha amiga vascaína, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Marcinho, estamos aqui no nosso canal do YouTube para mais um boletim informativo, isso mesmo, para deixar aí você atualizado, deixar você aí mais ligadão aí no Vascão da Colina. Vasco esse que está fazendo a sua última partida, tá em São Januário, agora sexta-feira, 19 horas. Aí você é convidado aí para as 21 horas participar da nossa live pós-jogo. Venha, participe, comente, critique, enfim. Vem que aqui você tem vez, aqui você tem voz. Esse canal aqui, o nosso Vasco, é meu, é seu, é de todos os vascaínos. Tamo junto. Bora lá então, rapaziada, se tratando de renovação, o Vasco está se reestruturando, o Vasco está começando a pensar uma maneira diferente para 2022, sabendo que não temos mais chance de subir para a Série A, e sim só de ficar ali entre os 10 primeiros de uma Série B. Vergonhoso, realmente vergonhoso, ridículo, ridículo. A gestão bizonha, a gestão deixou a desejar com atitude, postura, cobrança, deixou a desejar em vários pontos aonde teria que ser cobrado lá atrás ou teria que ser repensado no planejamento antes de iniciar uma Série B. Agora tá aí, tá fazendo ou tá dando ar que vai fazer algo que o ano passado não fez. Agora porém com mais dificuldade do que do ano passado. Ou seja, o Vasco, a grandeza do Vasco cair para uma Série B já é vergonhoso, já é a quarta vez. Agora nós vamos disputar a Série B 5 vezes em menos aí de 14 anos. É difícil. O torcedor vascaíno, você aí do outro lado da telinha, já anda bem chateado, bem esgotado. Eles pedem paciência, mas a paciência cada dia já não existe mais. Mas falando aí, vamos trazer uma matéria aqui já falando em reformulação, sabendo que o pássaro voou, até que enfim o passarinho voou, foi, criou asa, e com ele levou, junto com ele o Fernando Diniz, técnico esse que veio com psicologia. Teve um bom começo, mas depois que perdeu para o Náutico ali, que foi um divisor de águas, como ele mesmo falou, não conseguiu mais aprumar o time, chamar o time para voltar a campo, para focar, enfim, ele não conseguiu ter toda aquela equipe. O Nenê também foi expulso, daí acabou com aquele jogo ali, foi uma vergonha, um desastre, e dali para frente foi só ladeira abaixo. Todo aquele sonho de nós voltar para a elite do futebol já se foi, já ficou para trás, e enfim. Mas também, por outro lado, é o que eu estou falando para a maioria dos vascaínos que são um amigo meu, que a gente frequenta, que a gente conversa. Se for para subir para a Série A, para ficar apanhando, para virar saco de pancada de tudo quanto é time, então que se reorganize na Série B. Quando eu falo se reorganize, não é só o time, não é só, é geral, desde politicamente até lá na base, se reorganizar estruturalmente maciço, fazer aquela geral onde todos compreendem que vestir a camisa, que está trabalhando no Vasco é uma coisa muito grande. Porém, por outro lado, a diretoria também tem que ter o comprometimento de salários em dias, tem que ter o comprometimento de apoio, tem que botar a cara para bater, é isso aí que tem que ter. Mas enfim, falando de reorganização, hoje o Vasco se encontra sem um diretor executivo e sem um técnico. E a gente fala em reorganização, nós estamos vendo que não adianta montar um time a qual daqui a pouco vai lá, contrata um treinador e diz assim, as peças que eu tenho são essas. Saíram 16, eu botei outras 16 aqui. Te vira. Não é assim. O certo é fazer um planejamento, desde trazer o diretor executivo ali do futebol, e depois contratar um treinador e junto com esse treinador fazer um alinhamento de nomes que não seja só por DVD, igual o John Chances.
Esse aí veio só por DVD e quase nem jogou no Vasco. Então esse tipo de contrato não pode ser. O Vasco não pode se dar ao luxo de estar apostando, errando com MG, como Morato, enfim. Graças, não vou dizer graças a Deus, mas graças, né, que dos males o menor. Se o Vasco fosse para a Série A, esse jogador como Marquinhos Gabriel, Morato, enfim, tinha mais a meia dúzia lá, tem uma cláusula no contrato deles que se renova automático. E o salário também. Ou seja, esse time ia passar vergonha na Série A, com certeza. Então o Vasco não voltou, não sei se foi estratégia ou foi imprudência mesmo, mas eu quero acreditar que foi imprudência, que foi incapacidade. Por outro lado, nós podemos dizer também que teve coisas boas. Por exemplo, o nosso Pássaro, ele fez esses contratos aí, dessa turma acabando tudo aí em dezembro. Ou seja, eles vão embora, graças a Deus. Aí sim se vale a pena dizer graças a Deus. Então é para você ficar ciente aí que não estava sabendo. Então eu listei alguns nomes de alguns treinadores que estão aí no mercado, que possivelmente pode ser que o Vasco tenha interesse. Eu digo possivelmente porque pode ser. Então nós temos aí o Gustavo Ferreira. O último trabalho dele foi em 2021. Só que agora o Bahia está esperando ele para negociar com ele também. Já estão em conversa. Ele fez uma boa campanha no Bahia no passado. Atualmente aí ele também passou pelo Ceará, fez um bom trabalho. Nome que talvez agrade a diretoria, não sei. Eu acredito que esse não seja o nome para o Vasco. Mas eu vou dizer lá no final qual é o treinador que eu colocaria desde o início agora, para não errar. Marcinho falando. Mas vamos lá, Abel Braga, também o último trabalho dele foi agora em 2021, lá nos Emirados Árabes. Ele acabou sendo demitido no dia do aniversário dele, ganhou de presente a demissão. O desempenho dele não estava bom e os caras mandaram embora porque ele não conseguiu repetir as mesmas, o mesmo número do passado que ele tinha lá com eles. Roger Machado também é um nome que está aí no mercado. Roger Machado foi contratado pelo Fluminense em fevereiro de 2021 e foi substituído pelo auxiliar Marcão. Ele deixou o tricolor com 52% de aproveitamento e 44 jogos, onde somou 19 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. O Roger Machado é um nome que talvez para uma Série B agrade o Vasco também. Mas ainda não é um nome que eu colocaria lá. Depois você pode comentar aí o seu preferido também. Quem você acha que deveria estar desde o início agora do planejamento, sentar e ir planejando algo a mais pelo Vasco. Nós temos aqui o Dunga também. O Dunga está parado desde 2016, mas é um nome que volta e meia está ventilando em alguns clubes aí, mas nunca vinga também, porque nunca ganhou nada, nunca saiu como treinador de time aí que tivesse alguma expressão no futebol brasileiro. Adilson Batista, o último trabalho dele também foi em 2020, ele está parado há um bom tempo, desde de março de 2020, a qual saiu do Cruzeiro. O Cruzeiro naquela vida dele não conseguiu dar jeito. Mas lá, quem sabe, né? Situação financeira também não tem treinador que dê jeito. É igual a nossa, quase, hein? Vamos abrir o olho aí, Vascão. O Thiago Larter, ele também está parado aí desde 2020. Então, depois que teve uma passagem no Goiás, não conseguiu ter mais nenhum outro contrato, só especulações em alguns times, e também não foi para frente. Dorival Júnior, esse aí falou que muitos jogadores de Série A que estão jogando a Série A hoje deveriam voltar para a Série B. Quem sabe a oportunidade dele voltar para uma Série B também. Mas eu não colocaria ele. Ele teve o seu último emprego também em 2020,
Ele teve no comando do Atlético em 18 jogos, né? Não foi do Atlético Mineiro, mas do Atlético Paranaense. Enfim, não conseguiu se firmar por lá. Daí esses nomes aí rolando nos bastidores, especulações, são nomes que podem ou não podem agradar o Vasco. Por exemplo, Dorival Júnior é um técnico caro, que se não me falha a memória, o Vasco ainda tem dívida com ele. Ele já caiu uma vez com o Vasco, ou ele abandonou o Vasco quando o Vasco estava para cair. Eu não colocaria ele. É um nome que agrada muita gente, agrada até o Riquinho. O Riquinho aí, o Rico, nosso Rico aí, comentarista aí do nosso canal aí, e agrada a ele. Mas o nome que agrada o Marcinho, Marcinho falando, eu vejo uma situação da seguinte maneira. O Vasco precisa do quê? O Vasco precisa de jogadores cascudos, de jogadores que venham da base e de um treinador que goste de revelar, né, e tirar o máximo dessa molecada que tem. Quem é o treinador que eu contrataria se eu fosse o diretor executivo ou o presidente do Vasco? Eu botaria o Vanderlei Luxemburgo. Mesmo ele sendo mulambo, mesmo ele sendo flamenguista, todas as passagens dele pelo Vasco como treinador, ele sempre honrou a camisa do Vascão. Ele sempre colocou o Vasco acima de tudo. Abaixo de Deus, lógico, mas acima de tudo. Ele sempre botou o Vasco no lugar, ou tentou levar o nome do Vasco para o lugar da onde ele deveria estar. Não um nome como Abel Braga, que falou, perdemos, mas foi lindo. Isso aí é ridículo. Então o Vasco tem que pensar estrategicamente num treinador que consiga tirar e filtrar a capacidade dessa rapaziada que está lá dentro da base, que está muito tumultuado. Tem que ter um cara que conhece o futebol, um cara que consiga olhar e revelar. Para você ter uma ideia, ele pegou o Cruzeiro estava para cair para a Série C. Ele passou uns 2 treinadores, não conseguiu. Ele foi lá, ele deu jeito. O Cruzeiro faltam quase uns 2 pontos ali para alcançar o Vasco ou até passar o Vasco. Aí vocês tiram o treinador, mesmo ele não sendo conhecedor de Série B. Agora ele já tem a experiência de uma Série B com o Cruzeiro, que possivelmente ele não renove com o Cruzeiro. Mas o Vasco tem bagagem para fazer assim e ele vir. Então, bora lá. Eu acredito que Vanderlei Luxemburgo possa ser esse treinador que vai fazer, juntamente com esse diretor executivo que vai ser contratado, pode formar uma equipe e trazer esse cara de volta para o Vasco. Marcinho falando novamente, que se ele tivesse entrado lá antes do Lisca, que ele estava desempregado, o Vasco tinha subido para a Série A. Porque ele ia saber trabalhar a cabeça dessa rapaziada, a cabeça desse jogador velho. Mas enfim, não é só isso, porque o Vasco não tem goleiro, o Vasco não tem zagueiro, o Vasco não tem atacante, tem o Cano, mas o Cano tá cada vez mais focado talvez em outros times. Seu contrato geralmente esse estrangeiro que vem de fora é em dólar, então fique ligado aí. Deixa aí seu nome, deixa aí o nome que você acha que deve comandar o Vasco, que deve estar junto nessa reorganização, nessa montagem de elenco aí para 2022. E deixando aqui também, pedindo aqui o seu like, pedindo aqui a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Chame lá seu amigo, seu vizinho, seu parente, enfim, pede para se inscrever aí, porque esse canal aqui não tem mimimi. Mimimi é para quem gosta, aqui não. E também, você ainda não sabe o que é uma AGE, entra aí no canal, vai ali no vídeo de ontem, e ali você vai encontrar a resposta do que está procurando. Muita gente está sendo enganado com essa AGE, que eles querem colocar, que até tem direito de colocar porque está no estatuto, mas tem uns detalhezinhos que só você assistindo o vídeo você vai saber. Beleza? Então, rapaziada, fique com Deus, que Deus abençoe você aí, uma ótima quarta-feira para todo mundo e tamo junto! Vasco não tem que ter mimimi.